Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar a continuidade da técnica, né, pelo método do lugar das raízes. E hoje a gente vai fazer um exercício, né, ajustando o ganho pelo LGR. Eu sou o professor Gustavo Neto e essa é a disciplina de controle de sistemas dinâmicos. Bom, com relação à aula de hoje, uma rápida revisão das regras, que inclusive na última aula foi feita. E a gente passa para o exercício. Com relação à revisão das regras, só relembrando, né, algumas regras para o esboço do LGR, com relação ao número de ramos, né, que os N ramos do LGR partem dos polos finitos, de G de S, H de S, ou seja, função de transferência em malha aberta, e M deles terminam nos zeros finitos de GH. No caso aí, N e M representam o número de polos e zeros finitos de GH, respectivamente. Questão da simetria, o lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real. Com relação aos segmentos do eixo real, para o ganho positivo, o LGR vai sempre existir à esquerda de um número ímpar de polos e ou zeros finitos, em malha aberta sobre o eixo real. Com relação aos pontos de partida e chegada sobre o eixo real, esses pontos, quando existirem, correspondem a raízes múltiplas, né, da equação característica. E com relação ao comportamento no infinito, para o caso em que eu tenha mais polos finitos que zeros. Então, essas são basicamente as 5 regras que a gente veio falando aí nas últimas aulas. Bom, para dar continuidade, né, às técnicas e para ver uma aplicação, né, para justificar a importância do método do lugar das raízes, a gente tem esse exercício que, inclusive, está resolvido no livro do Nise, que dá uma função de transferência no ramo direto, dado por essa G de S, e a realimentação é unitária, ou seja, o H de S é igual a 1. Então, ele pede algumas características onde a gente vai discutir e, inclusive, inserir alguns conceitos mais novos. Então, na primeira, ele pede para esboçar o lugar geométrico das raízes. Eu vou deixar o esboço como exercício. Eu vou utilizar hoje o Silab para plotar esse lugar das raízes e buscar os parâmetros. A letra B, ele pede para utilizar uma aproximação de segunda ordem, então verificar se essa aproximação de segunda ordem é possível, ou pelo menos é adequada, e projete K para resultar em 1,52% de sobressinal, né? Ou, como ele chama, né, o NISE de percentual de ultrapassagem, ou porcento UP, né, para uma entrada a degrau unitário, estimar o tempo de acomodação, o tempo de pico e o erro em regime permanente para o valor de K projetado no item B, e discutir sobre a validade dessa aproximação de segunda ordem com base no que já foi estudado. Então, não necessariamente a gente vai resolver nesta ordem, né, até porque a gente vai discutir a validade da aproximação de segunda ordem antes de calcular os parâmetros. E calcular, obviamente, na possibilidade de aproximar para o sistema de segunda ordem esses parâmetros. Então, provavelmente, a letra D a gente vai passar na frente dos outros. Tá? Bom, antes de resolver a questão em si, vamos fazer uns lembretes, né, importantes. Bom, com relação à forma equivalente de uma função de transferência, né, então, no geral, as funções de transferência ou são dadas a partir de produtos, né, de vários termos no numerador e no denominador, onde a gente pode expandir e colocar nessa forma racional. A maioria das funções de transferências que a gente trabalha aqui são funções de transferências racionais, né? Então, um quociente de polinômios. Mas a gente pode expandir em frações parciais de maneira que a gente
escreva dessa maneira, né? Inclusive para os polos complexos. No geral, quando a gente tem polos complexos, né, eles vão aparecer em pares, né? E, por exemplo, no caso, se P1 e P2 forem polos complexos conjugados, no geral, se junta, né, esses dois termos aqui num sistema de segunda ordem. Mas aqui, para essa nossa aplicação, a gente vai ainda assim considerá-los separados. Então, aqui é a forma de polo resíduo, né, onde P1 é o polo e J1 é o resíduo associado a esse polo. Tá? Esse formato aqui é importante, que a gente vai precisar definir um índice que vai ajudar a gente a, a verificar essa aproximação, né, essa viabilidade da aproximação de segunda ordem. Se a dinâmica, dependendo do ganho escolhido, ele vai responder próximo a uma dinâmica de segunda ordem. Tá? Então, para isso, eu vou definir aqui o índice de dominância modal, tá? Que a gente pode denotar como IDM ou MDI, tá certo? Que é basicamente a parte real, né, do simétrico desse quociente, ou seja, você pega o resíduo, divide pelo polo, caso ele seja um número real, não precisa fazer nada, o real de um número real é ele mesmo. Caso esse polo seja complexo, o resíduo associado a ele muito provavelmente é complexo, e você calcula esse quociente e o resultado, né, você pega o simétrico e tira a parte real dele, tá? Então, em geral, essa definição aqui ela vai tanto para polos reais quanto complexos. E a gente vai calcular aqui o índice percentual, né, o MDI percentual, que vai ser o módulo desse gama I dividido pelo somatório de todos os gama I's, ou seja, você vai calcular esse gama I para todos os polos da função de transferência, né? Vai tirar o módulo de cada um deles e somar. Esse somatório você vai colocar no denominador e multiplicar por 100. Então, a gente vai ter um MDI percentual. Tá? E esse MDI vai ajudar a gente a entender, né, o quão viável é uma redução de ordem na função de transferência. Qual é a vantagem de trabalhar com esse índice de dominância modal? Simplesmente porque você está levando em consideração também o efeito dos zeros, tá? Quando eles existirem na função de transferência. Então, por exemplo, aquela regra de descarta o polo quando ele está 5 vezes mais distante do que os outros polos. De uma certa forma, no geral, funciona, né? Porque quanto mais longe ele vai estar do eixo imaginário, ele tende a ser um polo mais rápido, né? Porque lembrando que esse polo ele vai para o expoente de uma exponencial, então quanto mais distante, né, maior esse valor em módulo, então mais rápido a exponencial tende a ir para zero. Mas quando você tem zeros, né, o zero vai afetar essa resposta dinâmica, e dependendo de como esse efeito se distribui nos polos, pode ser que um polo inicialmente, né, entendido como rápido, ele pode não ser tão rápido assim, porque a contribuição em termos de resíduo pode afetar essa resposta dinâmica. Então, o ideal no caso é levar em consideração tanto o resíduo, né, que vai estar absorvendo, digamos assim, o efeito do zero, quanto o polo. Aí a gente vai ver nesse exercício que a gente vai resolver o quanto o MDI é importante e vai de encontro, né, ao que o Nise fala no livro dele, porque as respostas não vão, as sugestões de escolha para o ganho não vão convergir, tá? Então, voltando aqui, o exercício, novamente, ele dá uma função transferência aqui no ramo direto, a realimentação unitária, então você tem como calcular a função de transferência em malha aberta, que no caso vai ser o próprio G de S. Então, eu vou usar o Silab, né, para esboçar o lugar das raízes, para a gente não ter que perder tanto tempo fazendo o esboço, tendo visto que a gente já trabalhou isso nas últimas aulas. E as continhas aqui a gente vai tentar, o que der para fazer, a gente vai fazer à mão, tá? Mas esse exercício eu vou
basicamente usar o Scilab para ajudar e otimizar o nosso tempo na resolução da questão. Tudo bem? Bom, então, ele fala que ele quer que esse sistema em malha fechada responda como um sistema de segunda ordem que tenha um sobressinal de 1%, 1,5%, 1,52%. Bom, um sobressinal que é praticamente desprezível, né? Então, esse subamortecimento, que quando você tem sobressinal no sistema de segunda ordem, ele é amortecido, é um sistema subamortecido, tá certo? Então, ele tende a exibir dois polos complexos conjugados. Mas é um percentual tão pequeno que esses polos tendem assim, eles vão ser complexos conjugados, mas a resposta em si é quase que uma superamortecida, né, em termos práticos. Mas, numéricos, ele vai responder como subamortecido. Tá certo? Então, ele só, a única coisa que ele fala é sobre o percentual de ultrapassagem, ou sobressinal, tá certo? Então, com esse sobressinal, tá? Com esse sobressinal, você tem essa característica, né, de subamortecimento, ou seja, os polos são complexos conjugados, tá? Onde eles têm essa característica, zeta ômega n mais j ômega d, e o seu conjugado, zeta ômega n menos j ômega d. Então, são polos complexos conjugados. Esse ômega d é a frequência natural amortecida, né, que é dado por essa expressão, ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? E com esse valor, né, de ultrapassagem, a gente tem como calcular o valor do zeta. Essa fórmula aqui é conhecida, né, que é obtida a partir da resposta dinâmica de sistemas de segunda ordem subamortecidos. Então, aplicando esse valor de 1,52, a gente encontra aqui o zeta de 0,8, né? 0,7998, 0,8, tá? Bom, então, como ele está impondo essa restrição, né, que tem essa ultrapassagem, e que com essa ultrapassagem ele tende a responder como sistema subamortecido, 0,8, né, ele tem que exibir dois polos complexos conjugados. Só uma nota importante, né? Conforme o que a gente já falou nas últimas aulas, inclusive na parte de identificação de sistema de segunda ordem, 0,8, né, em termos práticos, está naquela faixa entre 0,7 e 1, né, para o zeta. A gente viu que subamortecido típico, né, de forma que a resposta exiba uma característica bem marcada de subamortecimento, é entre 0,4 e 0,7, né, 0,8, né? E a partir desse valor você não consegue enxergar tanto o pico, né? Uma característica marcante de subamortecimento em termos práticos. Então, isso aqui vai ao encontro do que a gente já estava falando, né? De exibir quase que uma característica de superamortecimento em termos práticos, né? Apesar de que, em termos numéricos, é de fato subamortecido, tá? Então, como a gente vai fazer as contas, né? Fazer o projeto do controle, né? Do ganho, aliás, que não deixa de ser um controle proporcional, a gente vai trabalhar como se fosse subamortecido. Então, ele vai exibir dois polos complexos conjugados, onde você vai ter um zeta menor do que 1, né? Que de fato é um zeta menor do que 1, então é subamortecido, e ele vai exibir polos com essa característica, zeta ômega n, j ômega d. Como ele só amarra aqui o percentual de ultrapassagem, fica um pouco aberto, né, de possibilidades, né, nesse projeto de resposta de segunda ordem. Então, admitindo a possibilidade que aquele sistema responda em malha fechada como segunda ordem, o que a gente tem? Né? Então, ele tem que exibir dois polos dominantes, conjugados, complexos, que tenha esse zeta aqui. Quanto ao ômega n, ele não fala nada, né? Não dá outra informação para que você especifique o ômega n, ou seja, a frequência natural dessa resposta de segunda ordem. Então, ele deixa aberto, tá?
Então, como que ele amarraria, né? Se ele desse, por exemplo, o tempo de pico ou o tempo de acomodação, algum outro parâmetro, né, daqueles que a gente utiliza, né, em respostas típicas de segunda ordem, tá? Então, aqui, o que acontece? Só para a gente entender mais ou menos o raciocínio e levar para o lugar das raízes. Então, esses polos complexos conjugados, né, de segunda ordem subamortecidos, ele tem a parte real igual a menos zeta ômega n e a parte imaginária ômega d, que é justamente essa expressão que a gente tem aqui. Essa é o que a gente chama de coordenada retangular, né? Então, imagina que a gente quisesse, né, converter, né, essa forma retangular desses polos para uma forma polar, ou seja, módulo, ângulo, né? Então, considerando que esse tamanho aqui, né, vale o ômega d e que essa medida aqui vale zeta ômega n, né, em módulo, a gente tem como usar aqui o teorema de Pitágoras, né, e obter esse valor do raio, né, que é o ômega n. Tá? Fazendo a continha aqui, né, elevando zeta ômega n ao quadrado, mais esse ômega d ao quadrado, e tirando a raiz, você vai encontrar justamente ômega n, tá? Para essa hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. E aí a gente tem como tirar, né, o cosseno desse ângulo θ que eu estou chamando. Esta canetinha aqui está funcionando. Bom, então a gente tem como tirar esse cosseno desse ângulo aqui, né? Então, o cosseno desse ângulo θ, né, em termos de medida, tá? Eu vou desconsiderar os sinais. Até porque quando a gente calcula o argumento de um número complexo, na verdade, é esse ângulo a partir do eixo real no sentido anti-horário, tá? Mas só por efeito de localização, eu vou considerar esse ângulo agudo, tá bom? Aí, tendo esse ângulo θ, é fácil da gente calcular, de fato, o argumento do número complexo, que vai ser 180, né, menos θ. Então, esse cosseno do θ aí vai ser a medida, né, do cateto adjacente, que é zeta ômega n, sobre a hipotenusa, né, que é o raio, né, o módulo desse número complexo, que é o próprio ômega n. Então, a gente vai encontrar aqui o próprio zeta. Ou seja, se eu quiser calcular, né, essa direção, né, para localizar os polos complexos, eu tenho só que tirar o arco cosseno, né, ou cosseno menos 1, né, na notação estrangeira, né, americana, desse zeta. Então, o que acontece? Com esse percentual de ultrapassagem, né, eu tenho como calcular o zeta, que dá 0,7998, e a gente tem como calcular, né, esse θ. Então, o caso θ aqui vai ser o arco cujo cosseno, né, vale zeta, ou seja, o arco cujo cosseno vale 0,8, né, aproximadamente, tudo bem? E só um momentinho. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 36,86 graus, tá? Então, o que isso está querendo dizer para a gente? Ou seja, para localizar esses polos complexos conjugados, eu preciso marcar aqui, né? Óbvio que ele tem que estar no semiplano esquerdo, né? Então, em relação aqui ao eixo real, marcando aqui à esquerda, né? Esse ângulo aqui tem que ser 36,86. Mas eu só tenho uma direção, eu não tenho exatamente a posição, né? Porque eu precisaria do valor de ômega n, tá certo? Então, o que acontece? Com esse valor do zeta, eu consigo só determinar a direção, ou seja, a reta, né? A inclinação dessa reta no plano de Argand-Gauss, né? Ou seja, o plano S, tá? Ou seja, é comum, né, a gente definir a reta de amortecimento a partir do zeta, ou seja, com o valor do zeta, você define no plano complexo a reta de amortecimento a partir desse ângulo θ. Então, percentual de ultrapassagem me deu aqui
um valor para zeta. A partir desse zeta eu encontrei o ângulo θ, tá? Ou seja, eu tenho uma direção onde esses polos complexos conjugados devem estar. Se eu tivesse alguma outra informação, eu teria o raio, né? Ou seja, eu teria como definir, né, essa circunferência aqui, né, que marcaria a posição, né, desses polos. Ou seja, quando eu tenho a direção e tenho essa circunferência, eu, com a interseção entre elas, eu vou ter, obviamente, dois pontos, né? Tudo bem? Até porque, quando a gente acha esses θ, né, como são complexos conjugados, eu tenho que traçar aqui também a mesma reta com ângulo menos θ, tá? Então, eu teria, de fato, aqui, se eu tivesse essa direção, eu teria dois pontos. Como a questão não dá, eu só tenho a reta de amortecimento, tá? Então, vamos para o Silab para entender essas coisas. Bom, aqui, basicamente, eu defini aqui o S como uma variável de Laplace, tá? E aqui eu coloquei a função de transferência, tá? Em malha aberta. Como a realimentação unitária, ela mesma aqui sem o K, tá? Então, S mais 1,5, S mais 1, S mais 10, tá? Que é justamente essa função de transferência aqui, tudo bem? Bom, definindo essa função de transferência, né? Aqui no Silab eu preciso usar esse comando syslin para que eu defina que é uma função de transferência contínua com esse formato. Eu vou usar esse comando aqui, clearf, né? CLF, seria o clear, né? Para limpar aqui o ambiente figura. E o comando para traçar o lugar das raízes dessa função de transferência, né? Você oferece para ele a função de transferência em malha aberta, é esse comando, é o Evans, tá? Aqui é a função de transferência e aqui é quantos pontos ele vai calcular, tá? Esse S-grid, né, ele vai plotar diferentes curvas de fatores de amortecimento zeta e frequências naturais constantes. Eu não vou definir ainda esse valor, só para ver como é que fica esse gráfico. Então, gerando aqui, esse é o lugar das raízes da função g. Perceba que, perdão, que ele traça várias curvas, né, várias retas e várias. No caso aqui está ele no formato elíptico, mas são circunferências. Então, o que é isso? Aqui, na verdade, são as retas de amortecimento, tá? Como eu falei, várias inclinações, né? E aqui ele marca os amortecimentos, tá? No Silab ele já faz essa marcação, né? Então, aqui, por exemplo, aqui seria um zeta de 0,5, aqui 0,34, 0,17, e aqui essas elipses, né, que na verdade pela escala está formada de elipse, mas são circunferências, são as frequências naturais. Então aqui seria 6 radianos por segundo, essa circunferência 4 radianos por segundo, aqui 2 radianos por segundo e assim sucessivamente. Então, com a interseção dessas duas informações, eu teria os pontos que dariam os polos complexos conjugados. Então, por exemplo, aqui 0,64, com uma frequência de 6 radianos por segundo, eu teria esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? Então, precisaria ter essa frequência natural para, de fato, ter dois polos. Olha, são esses. Né? Mas, na questão, isso não é fornecido. Tá? Ele só fornece aqui o percentual de ultrapassagem. Tá? Então, o que acontece? A gente só tem essa informação, ou seja, a reta de amortecimento tem que ser 0,7998, tá? Então, o que a gente vai fazer? No Silab, a gente vai traçar a reta de amortecimento 0,7998, tá? Então, vou aplicar aqui o valor 7998 e vou deixar a frequência natural livre, tá certo? E vou pedir para ele executar. Então, está aqui a nossa reta de amortecimento, tá? Traçada. Obviamente, esse ângulo aqui a gente calculou, a gente sabe quanto é, 36,86. E a gente vai procurar onde essa reta de amortecimento ela cruza, né, o lugar das raízes. E dá para perceber aqui que ela vai cruzar, tá, em basicamente 3 pontos.
Tá? Olhando só para a reta de cima, ela vai cruzar em 3 pontos com ganhos diferentes. Tá? Então, o primeiro deles, vamos pegar esse aqui. Tá? Então, você vem aqui e procura, né, esse ponto de interseção. Mais ou menos por aqui. Tá? Então, seria aqui dois polos complexos conjugados, né, com um ganho de 39,64. Tá? Então, a gente vai para essa condição, tá? Que eu vou anotar aqui no Gboard enquanto isso. Então, a gente tem aqui um ganho de 39,64, tá? E tem dois polos complexos conjugados, né? Porque a reta de amortecimento também vai cortar embaixo, né? Abaixo do eixo real, e nesse caso aí seria aproximadamente 4,6, né? Mais ou menos J 3,45, né? Então, a gente precisa, para esse ganho aqui, 39,64, a gente já vai encontrar o terceiro polo, tendo em vista que é um sistema de terceira ordem, né? A nossa função de transferência em malha aberta é de terceira ordem, então são 3 ramos, tudo bem? São 3 ramos, a gente precisa procurar o terceiro polo, né? Então a gente tem aqui o primeiro polo, que é esse, o segundo polo, que é esse, que é basicamente só trocar aqui o sinal da parte imaginária. Então, o ramo de cor preta, o ramo de cor azul, está faltando procurar a terceira raiz, né? Ou seja, o terceiro polo. A gente vai procurar esse terceiro polo nesse ramo verde, que é o único que a gente não consegue visualizar, com o mesmo ganho de 39,64. Então, procurando aqui, tá? 39,64, tá? Vou deixar mais ou menos por aqui, vou dar um zoom para procurar esse polo mais ou menos por aqui, 39,64, por aqui, tá? Então, é um polo o terceiro polo, né, para esse mesmo ganho, seria aproximadamente menos 1,796, tá? Então, essa é a primeira possibilidade, né, de ganho, né, 39,64, de maneira que eu atinja esse fator de amortecimento e talvez ele atinja esse percentual de ultrapassagem. Por que atinja? Porque esse sistema ele é de terceira ordem. Então, ele tem 3 polos. Se ele fosse de segunda ordem pura, ou seja, só respondesse em função desses 2 polos, estaria perfeito, a gente atingiria esse valor tranquilamente. Mas a gente precisa ver qual é a influência desse terceiro polo e, obviamente, da existência de zero em malha fechada, para ver se essa configuração aqui não vai influenciar de maneira significativa a resposta, deteriorar a resposta que a gente queria de segunda ordem. Então, vamos para a segunda possibilidade. Eu vou deletar aqui os datatypes e vou procurar aqui os outros pontos, né, onde a reta de amortecimento corta o lugar das raízes. Então, perceba que eu tenho mais 2 pontos aqui no mesmo ramo. Então, são possibilidades diferentes, tá? Então, uma dessas possibilidades, tá? Mais ou menos aqui em torno do 1,93, tá? É esse ponto de interseção aqui, que vou anotar aqui logo no quadro, que seria correspondente a um ganho, né, de 12,77 aproximadamente, e os polos aqui complexos conjugados, né,
que seria essa resposta, que dariam, né, a resposta de segunda ordem desejada, é 1,93 mais ou menos J 0,0896, né? Tá? Então, essa é a primeira possibilidade. Bom, então aqui nesse caso, o complexo conjugado está no ramo verde e no ramo preto, né? Então, desculpa, no ramo azul e no ramo verde. Então, a gente precisa procurar esse 1277 no terceiro ramo para encontrar o nosso terceiro polo. Então, a gente precisa procurar esse ganho de 1277, tá? No ramo de cor preta, tá? Então, a gente vai dar um zoom aqui para procurar esse 1277. Então, tá aqui. Então, esse aqui seria o nosso terceiro polo. No caso aí, ele vale 8,615 negativo. Tá ok? Então, devidamente anotado aqui. Esse é o nossa segunda possibilidade, tá bom? E tá faltando uma terceira, né? Então, que é aquele outro ponto de interseção que vai dar ganho diferente. Então, é uma outra condição totalmente diferente. Aqui o zoom aqui para a gente enxergar. Então, esse aqui a gente já viu. Então, tem um outro ponto de interseção, tá? 740 por aqui, tá? 742, tá? Que seria esse polo, dois polos complexos conjugados com esses valores que a gente tem aí. O ganho para ele, né, vale 7,423 aproximadamente, tá? Os polos complexos conjugados seriam esse menos 0,8771, né, mais ou menos J 0,65, né? 0,65 96, né? E aí, para ele, a gente precisa. Deixa eu só anotar aqui no quadro, já ficar anotadinho quando a gente voltar. 0,8596. Tá certo? Então, eu errei aqui no quadro. É 0,6596. A gente precisa encontrar aqui o terceiro polo, tá? Então, esse polo aqui, ramo verde, ramo azul, né? São os complexos conjugados. A gente precisa novamente nesse ramo preto aqui encontrar 7,4 42 aproximadamente, tá? Então a gente vai encontrar aqui o terceiro polo, que é menos 9,245. Então, menos 9,245. Tudo bem? Então aqui, tá? Eu anotei aqui essas três possibilidades, tá? De polo, de ganho, né? Para possivelmente responder com uma resposta de sistema de segunda ordem, né, com polos complexos conjugados que resultam nesse fator de amortecimento. Agora, a grande questão é olhar aqui, tá, para a influência desse terceiro polo. Tá? E aí existem alguns problemas aqui em termos de convergência de ideias. Né? Bom, alguns falam, descarta se a parte real estiver 5 vezes mais longe do que a dos outros polos. Então, no caso aqui, esse aqui eu poderia descartar, nesse caso aqui poderia descartar, aqui esse não poderia porque não está tão longe assim, né? 4,6 menos 1,79, essa é a primeira regra. O que o Nisi fala no livro dele é o cálculo para calcular para cada caso desse,
o zero correspondente, né? Então, o que, que a gente está fazendo aqui? O que, que significam essas três possibilidades aqui? É o seguinte, significa que, para esses valores de K, você aplica aqui e encontra a função de transferência em malha fechada, ou seja, G de S vezes H de S, né, sobre 1 mais G de S, H de S. No caso, a gente está supondo aqui realimentação unitária negativa, né, que é o padrão. E aí, os polos em malha fechada, tá certo? Vão ser esses aqui, tá? Esses vão ser os polos em malha fechada, tá? E aí, em malha fechada, quais seriam os três zeros aqui? Eu vou fazer no Silab, mas basicamente é você expandir em frações parciais, né? Ou usar o software para fazer isso, tá? Então, aqui, para essa condição, eu fiz aqui os ganhos, né, que estão anotados, e eu encontrei aqui, para cada condição, a função de transferência em malha fechada para cada caso desse. Tá certo? Então, esse comando, aqui é a função de transferência em malha fechada, né? Ramo direto sobre 1 mais malha aberta. Então, no caso, a malha aberta, como é a alimentação unitária, ela é o mesmo, né? A mesma expressão para o ramo direto. E aqui eu coloquei na forma polo e zero, né? Usando o comando ZPK do Silab. Então, ele vai exibir as funções de transferência no formato polo e zero, tá? E aí a gente vai conseguir enxergar o zero para esse caso aí da função de transferência em malha fechada. Tá? Então, para o primeiro caso, né, que é o ganho de 7,42, eu encontro aqui que o zero é menos 1,5. Tá? Para o segundo caso, onde o ganho vale 12,78, o zero também vale menos 1,5. E para o terceiro caso, para esse ganho aí, 39,6, né, também o zero é 1,5. Então, para todos os casos, o zero em malha fechada é 1,5. Perceba que nesse formato de polo e zero, eu tenho aqui, né, o terceiro polo, que a gente calculou, olhando para o lugar das raízes, né, e também a gente tem aqui os polos complexos conjugados que estão agrupados aqui nesse polinômio de segunda ordem, tá? Então, uma outra maneira da gente encontrar esse terceiro polo, ao invés de procurar no lugar das raízes, né, é fazer isso aqui que a gente fez. A gente pega, tá, o ganho encontrado, né, ou aquele ganho onde, para cada caso daqueles, né, para cada caso de interseção, a gente anota o ganho, calcula a função de transferência, né, em malha fechada, que a gente calculou aqui, ó, calcula a função de transferência em malha fechada para esse valor de ganho e coloca no formato de polo e zero, né? E aí ele vai encontrar para você o terceiro polo, tá? E o zero, tudo bem? Então, para todos os casos, né, que a gente encontrou, para todos aqueles valores de ganho, o terceiro, o terceiro, o terceiro polo é esse que está sendo mostrado aqui. E o zero em malha fechada, para todos esses casos, vale menos 1,5. Menos 1,5, menos 1,5. Tá? Por que toda essa análise? Porque esse é um sistema de terceira ordem. A gente precisa ver, né, esse polo, a gente precisa checar se a influência desse terceiro polo aqui ela é desprezível, porque se ela for significativa, o sistema não vai responder como segunda ordem e muito provavelmente ele não vai atender esse percentual de ultrapassagem. Tá? No livro do Nise, ele comenta, tá, que o caso escolhido é esse terceiro aqui com ganho de 39,64, justamente porque nessa configuração eu tenho aproximadamente um cancelamento de polo e zero. Tá? É uma explicação de uma certa forma razoável, né, à primeira vista. Nesse caso aqui, eu não tenho cancelamento de polo e zero, né?
e justamente porque 8,6 está muito distante, né, de 1,5, 9,2 também distante de 1,5, e por isso essas duas possibilidades ele descarta, tá? E ele fica com essa terceira, tá? Só que na própria questão tem alguns itens assim que a gente pode discutir, tá? Bom, na escolha do Nise, ele faz isso daqui, né? Ele considera essa função de transferência em malha fechada, tá? Então, essa aqui seria a função de transferência escolhida, tá? Para esse ganho, ele substitui esse CAC de 39,64, né? Nesse CAC, calcula a função de transferência em malha fechada. Essa função de transferência em malha fechada é a função que vai servir, né? Que vai funcionar e vai dar o percentual de ultrapassagem de 1,52, que ele defende que vai ter esse cancelamento de polo zero e tá tudo certo. Bom, qual é o problema nisso daí? Tá? O problema aqui, tá, é que desse jeito, né, que está se fazendo, né, é uma forma um tanto grosseira de analisar o efeito tanto desse zero em malha fechada quanto desse terceiro polo real em malha fechada. E eu vou mostrar por quê. Tá? Bom, no Silab, o que a gente vai fazer? Eu vou esconder aqui o lugar das raízes, a gente já fez a análise do LGR, praticamente as condições a gente já analisou, e a gente vai olhar para esse segundo caso dele aqui, seria o terceiro caso. Então, eu vou calcular aqui o ganho de 39,64, aproximadamente, que é o que ele trabalha, e vou obter, tá, a resposta ao degrau, tá, usando esse comando aqui, o csim, tá, o step, resposta ao degrau, para essa função de transferência em malha fechada para o caso 3. Tá? Então, aqui a base de tempo, eu vou simular até 10 segundos e vou plotar essa resposta ao degrau para esse caso específico. Tudo bem? Então, tá aqui. Bom, então esse aqui é o terceiro caso para 39,64 e percebam, tá, que aqui o sobressinal está dando em torno de 9,4% para essa resposta de terceira ordem, tá certo? Resposta de terceira ordem. Então, é um problema, porque ele está pedindo na questão um percentual de 1,52, tá? E mesmo com esse suposto cancelamento de polo e zero, tá? Isso não está atendendo, não está sendo atendido, porque o sistema ele é de terceira ordem. Então a ideia é você projetar um desses sistemas aqui, a gente vai ver que um desses aqui atende razoavelmente, tá? Mas de forma que essa influência desse zero e desse polo adicional sejam desprezíveis, e ele responda como de segunda ordem puro, somente sendo dominado por esses polos complexos. Isso não acontece, tá? Então, o que acontece aqui? A gente vai entrar com o cálculo dos MDIs, tá? São os índices de dominância modal. O que acontece? Quando você coloca no formato, tá, de polo e zero, tudo bem? Como esse aqui, você não sabe como o efeito do zero se, vamos dizer assim, entre aspas, se dilui nos modos, né? Ou seja, nas frações parciais. Então, quando a gente calcula aqui, vamos para o Silab, quando a gente calcula aqui um ZPK, né? Vamos formato. Então, aqui no formato de polo zero, a gente tem aqui esse aqui é para o caso onde o ganho é 7,42. Então, quando a gente olha dessa maneira aqui, a gente não sabe como o efeito desse zero se dilui nos modos, né? Ou seja, para cada fração parcial. E quando ele faz para o terceiro caso, né, que é para o ganho de 39,66, que ele supostamente tem esse cancelamento aqui,
né, que não é um cancelamento exato, você não sabe como esse efeito do zero se dilui nos modos, né, no S menos o primeiro polo, vezes S menos o segundo polo. Quando eu falo nos modos, né, cada polo, seja ele real ou complexo, vai induzir um modo, né? E a gente quer que os modos sejam, os dominantes sejam os polos, os modos complexos, né? Referente ao polo complexo conjugado. Então, aqui supostamente tem um quase cancelamento, mas a gente não sabe, de fato, se é um cancelamento puro ou se ele se dilui, uma parte desse zero aqui, né, vamos dizer assim, o efeito dele se dilui no complexo conjugado, né, que é o que provavelmente está acontecendo aqui. Tá? Então, o que a gente faz no nosso sistema aqui? Eu vou considerar, tá, por exemplo, aqui para o polo, para o terceiro caso, né, que é esse ganho aí de 3966, eu vou usar esse comando resíduo, tá? Que ele não é um comando nativo do Scilab, é um comando customizado. Vou deixar o link aí para que vocês baixem. E ele vai calcular o J, o P e se tiver um ganho puro, né? Uma fração parcial que é um escalar puro, né? Ele calcula. Então a gente vai usar esse J e calcular os MDIs, né? Ou seja, para cada polo, ele vai calcular o MDI, que é aquela definição, é a parte real do JI sobre PI. E eu vou calcular o MDI P, que é de percentual, que vai ser o módulo, né, do MDI sobre o somatório de todos os elementos do MDI, conforme a gente colocou aqui na definição. Então, basicamente, essa linha de comando aí que eu estou comentando calcula essas duas expressões. Ele vai calcular o MDI percentual para cada polo. Tá? Então, para o caso do 3, né, eu vou mostrar aqui o J para ele e o P. Então, para o ganho de 3966, esses são os resíduos. Tá? Então, esse resíduo é referente a esse primeiro polo, esse resíduo é referente ao segundo polo e esse resíduo ao terceiro polo. Tá? E o MDI percentual para cada um desses polos. Tá? Então, perceba que para esse caso aqui do ganho de 3966, eu tenho 40% para o polo complexo 1, 40% pelo seu conjugado, e o polo real tem uma influência de 20% aproximadamente. Ou seja, 20% é uma influência significativa. Tá? Então, quando eu simplesmente descarto, supondo que ele vai responder de segunda ordem, né, eu estou cometendo aqui mais ou menos um erro de 20%, ele é bem significativo. O ideal é, acima de 10%, você já percebe o efeito. Tá? Então, quando ele vai aproximar por um sistema de segunda ordem e vai dar um percentual de ultrapassagem de 1,52. Você está deixando de levar em consideração 20% de dominância modal do polo 1,75 aqui. Tá? Ou seja, esse efeito do e-mail ele se dilui nessas duas, vamos chamar assim, frações parciais, né, se eu separar aqui. Então, não dá simplesmente para desprezar esse terceiro polo aqui. Tá? E aí, eu posso fazer o mesmo, né, para esse cálculo aqui para os outros ganhos, tá certo? Supondo aqui a FT2, tá? E a FT1, né? Que a função para o caso 1 seria o ganho de 7,42, o caso 2, 12,78, e o caso 3, 39,66. O caso 3 a gente fez. Vou fazer só o do caso 1 aqui, tá? E para ver como é que fica. Vamos para o Scilab aqui, tá? E vamos ver o resíduo e o polo para cada um. Então, aqui são os resíduos, os polos, né? Tá? O FTMA11PK, só lembrando que a gente está se referindo ao 7428, né? O ganho. A gente continua tendo esse zero. Esse é o terceiro polo. E aqui são o termo de segunda ordem referente a esses dois polos aqui. E aí eu vou mostrar aqui o MDI percentual dele. Tá? Então, perceba que aqui eu já tenho 7,5%. O caso 3, que foi escolhido pelo NISE, era 19%, quase 20%. Então, aqui ó, já é a influência bem menor. Tá certo? E aqui eu tenho 92%, né?
de dominância modal dos polos complexos. Então, aqui, se eu fosse escolher entre o primeiro caso e esse terceiro, seria esse daqui, tá? O escolhido pelo índice de dominância modal. Tudo bem? Então, para essa nossa discussão, vamos ver a resposta ao degrau, tá? Para esse sistema, tá? Vou fechar aqui e vou fazer uma simulação, tá? Para esse caso aqui, que é o que eu vou escolher, que é o primeiro, tá? Depois eu faço uma comparação dos três casos em específico para ver o que acontece, tá? Então, eu vou plotar aqui, considerando esse primeiro caso, tá? Que é o ganho de 7,42, tá? Que é o FTMA1. O FTMA1 é o K1, né? Que é o 7,42, 43 aproximadamente. Tudo bem? E eu vou plotar aqui o de terceira ordem e a resposta de segunda ordem, considerando o sistema de segunda ordem puro, né, que é o ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 zeta ômega n mais ômega n ao quadrado. Vou plotar os dois para a gente analisar o que acontece. Bom, então aqui a gente tem essa resposta, tá? O sobressinal, a gente vai calcular à mão, tá? Vou resumir depois, vou calcular direitinho. O que acontece? Aqui, o sobressinal para o sistema de segunda ordem puro, tá? Dá justamente o 1,52, tá? Ó, 1,5, então o percentual de ultrapassagem, de fato, atende o que está sendo pedido na questão. Isso para o sistema de segunda ordem puro, que está na curva vermelha, tá? Para a curva azul, né, que tem o efeito do terceiro polo real, ele chega, tá, no sobressinal de 2,7% aproximadamente, tá? Ou seja, ainda assim tem o efeito do terceiro polo, tudo bem? Tem o efeito do terceiro polo. O que aqui a gente perde, né, para essa escolha de K? É o tempo de acomodação, tá? Porque ele é mais lento em relação ao terceiro caso que foi escolhido pelo livro do Nise. Mas como ele não amarra nada com relação ao tempo de acomodação, coisa do tipo, para você definir o ômega n, então esse aqui atende muito melhor do que o terceiro caso, tudo bem? Então, aqui, para esse sistema de terceira ordem, eu tenho um percentual de ultrapassagem de 2,7%, não 1,52%, ou seja, ainda assim tenho influência do terceiro polo, mas não é 9% como no terceiro caso, tudo bem? Então, eu vou olhar aqui esse. Deixa eu só exportar, que eu vou precisar desse gráfico aqui, e eu vou comparar esses resultados para a gente entender aqui direitinho, tá? Então, nessa tabela, eu resumi tudo aquilo que a gente estava discutindo, tá? Então, aqui o caso 1, né, que é correspondente ao ganho de 7,3. Aqui são os valores do NIS. Na verdade, a gente achou 7,42, tá? Mas é valor aproximado. Então, aqui é o que a gente encontrou, 7,42. Então, aqui a gente tem os polos em malha fechada, o terceiro polo, né, que a gente calculou, né, que a gente achou 9,42, aqui o NIS ele coloca 9,25, o zero em malha fechada, que dá 1,5, tá? E aqui o MDI percentual para cada um deles, que a gente viu lá, calculou 92,5, né, para o caso 1, e o terceiro polo ele tem 7,5 de influência. Para o caso 2, que é aquele ganho de 12,78, né, a gente encontra aqui o MDI de 13,7, para esse terceiro polo, e para o polo complexo conjugado 86,3. Para o terceiro caso, que é o escolhido pelo NISE, né, os polos complexos têm um MDI de 80%, mas o terceiro polo tem quase 20% de influência, tá? E que é o ganho de 39,6 aproximadamente, tá certo? Eu vou colocar aqui a, o nosso gráfico, tá? Com os valores percentuais, só para a gente comparar aqui. Acho que aqui dá para enxergar. E eu vou colocar a foto que eu tirei
do celular do livro do Nise. Só para efeito de comparação, tá? Percebam, tá? Eu posso, isso aqui, o código eu vou deixar disponível, tá? No site da disciplina, vocês podem fazer essas simulações aqui, gerar esses gráficos aqui, só mudando a função de transferência, tá? Percebam que aqui, esse é o caso 3, né? O sobressinal, aqui a escala não ajuda, né? Mas aqui dá quase 10%, né? 1,09. A gente viu que era 9%, aproximadamente. Esse aqui, o que está em mais escuro, deixa eu pegar o laser aqui. Esse caso aqui é o de sistema de terceira ordem puro. Esse de baixo aqui, da curva mais clarinha, é o sistema de segunda ordem puro, ou seja, ômega n ao quadrado sobre aquele polinômio de segunda ordem típico do sistema de segunda ordem. Então, isso aqui é teórico. Esse aqui seria o prático, ou seja, ele projetou para ele responder dessa maneira, mas o sistema de terceira ordem dá quase 10% de sobressinal. O segundo caso, né, que é o ganho, né, de 12,79, ele também atende o segunda ordem puro aqui, vai dar 1,5 de sobressinal, mas o de terceira ordem dá em torno de 5%, tá? 5% de sobressinal. Você pode fazer a simulação no código, que eu vou deixar o link disponível, tá? Só senão vai ficar muito longo aqui, tá? E aqui dá em torno de 5%. O nosso, inclusive, é interessante que ele não coloca o caso 1, né? O nosso dá em torno de 3%, 2,7%, exatamente falando. Então, assim, em termos de sobressinal, que é a única condição que ele pede, tá? Que ele quer 1,52, dos três casos, o melhor é o primeiro, não o terceiro, tá? Que ele defende. Inclusive, os valores, né, do cálculo do tempo de pico, do tempo de acomodação e do erro em estado estacionário que a gente vai calcular agora, usando as fórmulas, vão ficar bem distantes, viu? Em termos práticos, né? Esse terceiro caso aqui, ele responde muito mais rápido. Ele tem tempo de acomodação muito menor do que nesse nosso caso aqui, dá em torno de 4,5, né, segundos. Então, a escolha de qual dos três casos depende muito da aplicação. Como ele só amarrou o sobressinal, a escolha seria o primeiro caso, que é o que tem o menor erro, né, de ultrapassagem, né, de 1,52 para 2,7, né? Então, é 1%, 1,2%. Esse aqui é 5%, né? Em torno de 3,5% a mais, e esse aqui 9%. E esse aqui é o que ele escolheu, tá? À luz daquela técnica do cancelamento de polo zero, daquela ideia do cancelamento de polo zero, tá? Inclusive, as expressões para o cálculo de segunda ordem, elas não batem significativamente aqui, tudo bem? Então, só tomar cuidado, né, com essas técnicas, né, com essas escolhas de redução de ordem, simplesmente fazendo ou cancelamento de polo zero ou só olhando para o polo mais distante. Apesar de que esse primeiro caso, o polo é mais distante, mas não é regra geral, tá? Aqui foi uma coincidência. O ideal é usar, tá, o conceito do índice de dominância modal, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher, tá certo? A gente vai escolher o primeiro caso, tá? Diferente do que foi feito no NISE. No NISE ele escolhe o terceiro, tudo bem? Então, toda essa discussão que a gente fez, tá? É justamente para discutir a validade da aproximação de segunda ordem, tá? Em termos de lugar das raízes, a gente pararia, se o sistema fosse de segunda ordem, a gente pararia aqui, definir o ganho, essa é a função de transferência em malha fechada, e aí calcula os parâmetros, tá? Toda essa discussão dos NDIs é justamente para justificar, tá, a aproximação de segunda ordem que é pedida na questão, tá? Então, a gente já está falando da letra D, tá? Então, os outros dois casos, você tende a se afastar, né, dessa aproximação de segunda ordem, não é tão viável, não é tão próxima. A resposta desse modelo de terceira ordem, a resposta dinâmica dele não é tão aproximada quanto a de segunda, mas aproximada é o primeiro caso, com um ganho de 7,43 aproximadamente, tá?
Então, a gente projetou o K, na verdade, a gente encontrou 3 possibilidades para K, 7,42, 7,43, né, aproximadamente, 12,7 e 39,6. E desses 3 casos, a gente discutiu qual é o que resulta mais próximo, né, de um sobressinal de 1,52. Então, à luz do MDI, a escolha é o ganho de 7,42, tá? Que vai dar um sobressinal de 2,7%. Tá? Não tem outra possibilidade melhor do que essas 3, no caso, a escolha para o ganho de 7,42. São 3 escolhas possíveis, a melhor delas, para atender o mais próximo possível, é a do ganho de 7,42. Então, agora a gente vai calcular o item faltante, né, que é o item C, que é estimar, né, usando a aproximação de segunda ordem, o tempo de acomodação, o tempo de pico e o erro de regime permanente para esse valor de K projetado para o item B. Então, para o meu caso aqui, para o que eu escolhi, o K vai ser o 7,43. No livro do NIS, ele faz essas contas para a escolha do K igual a 39,7. Vocês podem comparar lá os resultados e comparar os valores encontrados pelas fórmulas, né, de resposta de segunda ordem com a resposta real do sistema, que é de terceira ordem. Vai divergir bem, tá? Então, vamos lá para o quadro que a gente vai calcular à mão isso daí, tá? Bom, então vamos lá. Supondo o primeiro caso, tá? Lembrando que o zeta escolhido, né, que resulta, né, num percentual de ultrapassagem de 0, desculpa, percentual de ultrapassagem de 1,52%, né, é 0,7998, 0,8 aproximadamente, tá? Bom, a gente sabe que os polos complexos conjugados, né, os polos subamortecidos, né, são do formato, né, ômega n, menos zeta ômega n, eu vou fazer aqui de uma cor diferente, menos zeta ômega n, mais ou menos j ômega d, tá certo? Ou seja, o menos zeta ômega n é 0,87. Se eu tenho o valor do zeta, eu tiro o ômega n aqui, que é um parâmetro importante para a gente calcular esses parâmetros, né, de tempo de acomodação, tempo de pico e tudo mais. Então eu tenho que o ômega n, deixa eu trocar a canetinha, ômega n vai ser zeta ômega n, vou tomar em módulo, tá? Vou desprezar o sinal negativo, sobre zeta. Então vai ser 0,87 aproximadamente, né? Na verdade, o valor que a gente achou é 0,8773, tá? Sobre esse 0,77998, tá? Isso aqui dá aproximadamente 1,097 radianos por segundo. Tudo bem? Bom, com esses dois parâmetros, zeta e ômega n, a gente tem como calcular o que ele está pedindo, né? O tempo de pico é π sobre ômega d, que para o nosso caso aí, como a gente está considerando uma resposta de segunda ordem, então ômega d vale 0,66. Então π sobre 0,6667 vai ser aproximadamente 4,76, vou colocar aqui 7,6, porque eu usei o valor exato de 0,6598, tá? Então, o tempo de pico dá 4,76 segundos, tá? O tempo de acomodação, o TS, né, o critério de 2%, né, é 4 sobre zeta ômega n. Então, no caso aí, vai ficar 4 sobre 0,87, né, tendo em vista que o zeta ômega n vale esse valor. Então, vai resultar aí aproximadamente 4,56 segundos, tá? Tudo bem?
Percebam que aqui o tempo de acomodação ficou menor do que o tempo de pico, né? Simplesmente porque o percentual de ultrapassagem, né, é menor do que 2% da resposta final. Então, vai dar essa... É 1,52, aqui é o critério de 2%, né? Então, vai dar esse problema que o pico, né, que ele tem é menos de 2%. Então, dá essa confusão aqui, tá? Bom, falta calcular, né, o, o erro, né, em regime permanente, né, o estado estacionário. Então, ó, eu vou... Isso aqui a gente vai tirar do gráfico, tá? Mas eu vou estimar aqui. Bom, a gente sabe que em malha fechada, né, o erro vai ser a entrada menos a saída, né? Ou seja, o y de S, no caso aqui o y de S é em malha fechada, tá? Eu vou denotar aqui, no nosso caso, o t de S como sendo a nossa função de transferência em malha fechada, ou seja, o nosso K vezes G de S sobre 1 mais K G de S. Tudo bem? No caso, o K que a gente está usando, né, é o 7,4, tá? Que é o caso escolhido. Então, a gente sabe que aqui o R de S menos o Y de S é T de S, né, que é a nossa função de transferência em malha fechada, vezes a resposta, né? Desculpa, vezes a entrada. Esse aqui é a saída, é a função de transferência, vezes a entrada. Onde a gente pode fatorar aqui esse R de S, tá? E nós teremos aqui 1 menos T de S. Ok? Bom, como a gente quer o erro estado estacionário, a gente quer, na verdade, algum SS, né, em inglês, é justamente, né, o limite, né, quando o t vai para o infinito, do e de t, ou seja, no futuro, né, com tempo suficientemente grande, o erro vai ser quanto? O ideal é que seja zero, né? E aqui a gente vai chamar aqui, né, um teorema conhecido das equações diferenciais, né, das transformadas de Laplace, que é o teorema do valor final, que diz o seguinte, óbvio, aqui tem que supor função de transferência estável, tá? Que o limite de t, quando t vai para o infinito, eu posso calcular esse limite lá, olhando para as transformadas de Laplace. Ou, ao invés de olhar para o t indo para o infinito, a gente olha para o s indo para zero, S vezes a transformada dessa função que você quer calcular o limite. Ou seja, se eu quero calcular o limite, né, do t tendendo ao infinito para o e de t, basta eu calcular o limite quando S vai para zero de S vezes E de S. Tudo bem? Ou seja, a gente quer ver, né, se, no nosso caso aqui, dado uma resposta, dado um sinal de entrada degrau unitário, né, se a resposta também vai para 1, ou seja, de maneira que 1 a entrada, né, menos a saída, dê zero. O ideal é que dê zero. Tudo bem? Então, aplicando essa nossa expressão, no nosso caso aqui, a gente está calculando o limite, S tendendo a zero, de S vezes o nosso E de S, né? O nosso E de S é R de S 1 menos T de S. Então, como é degrau unitário, 1 sobre S, tá? Onde esse S aqui da expressão teorema do valor final vai cancelar com esse. E aqui eu vou ter 1 menos a T de S. Eu vou pegar logo a T de S aqui do Silário, para a gente não perder tanto tempo. Tá? Deixa eu só ver aqui se está a função certa. T1, beleza.
Só pegar ela aqui. Vou pegar logo ela em formato de... Deixa eu pegar, é melhor pegar ela em formato aberto. Pronto. Então, seria essa aqui a função de transferência em malha fechada. Eu vou anotar ela aqui no quadro. Então, seria aqui o polinômio do denominador s ao cubo mais 11 s ao quadrado mais 17,428 s mais 11,142. E no numerador esse terminho aí de 11,142 mais 7,428 S. Vou só organizar aqui. Onze, 142 mais 7,428S. Tá? Então, essa aqui é a função de transferência em malha fechada. Anotei aqui no quadro. A gente vai fazendo ao vivo, né? Então, aqui, o S da expressão teorema valor final vem para cá, cancela com o degrau, né, do R de S. Então, basta a gente aplicar S igual a zero aqui. Então, aqui zero, zero, zero aqui, né? Zero aqui, aqui. Então, vai ficar 11,142 sobre 11,142. Então, isso aqui, no limite, vai dar 1, né? A gente está usando aquela propriedade do limite da diferença, de diferença dos limites, e o limite de uma constante é ela mesma. Então, aqui, aplicando S igual a zero, vai dar 1, e aqui tem 1, então 1 menos 1 é zero. Ou seja, o erro de estado estacionário aí, para esse caso, vale zero. Tudo bem? Então, eu só... Então, isso aqui igual a zero. Tudo bem? Então, o erro é nulo. Esse aqui, vou anotar pontinho aqui, só para fazer o resumo aqui. Então, nosso erro de estado estacionário é zero. Tá? Então, esses valores aqui são os que são pedidos na questão. Tá certo? Então, vamos conferir se a resposta da simulação do Scilab está de acordo, né? Ou pelo menos mais ou menos de acordo com isso. Tá? Bom, vamos lá. Aqui está dando 3,7. Né? 3,7 aqui, o tempo de pico calculado é 4,76. Tudo bem? Que é o que eu encontraria se eu olhasse para a função de segunda ordem pura. Tá? 4,7 alguma coisa aqui. Tá? 4,7 aproximadamente. Tá? Seria o tempo de pico. Então, para a resposta de segunda ordem, vai bater. Para o de terceira, como tem a influência do terceiro polo, vai dar um valor diferente. Ele tende até a responder mais rápido. Né? O tempo de acomodação é quando ele entra no 2%. Né? Então, quando ele entra na fase de 2%, seria por aqui. 4,6, mais ou menos. E está bem razoável com o que tem aqui. Tá? E o valor final, como a gente falou, né, o valor final aqui é o y, né? O degrau é unitário, então o valor final do y aqui vale 1, né? Então, o erro vai ser o da entrada, que é 1, né, do degrau unitário, menos o 1, que dá 0. Então, o erro de estado estacionário, né, vale 0. Tudo bem? Bom, então é isso. A gente fechou aqui a questão, tá certo? E encontramos todos os parâmetros pedidos aqui, discutindo a aproximação de segunda ordem. Tá? Então, a gente viu que a abordagem pelo índice de dominância modal dá uma escolha muito mais adequada
do que simplesmente olhar para o cancelamento de poli zero, como inclusive o livro faz. Ok? Bom, agradeço a atenção de todos e até a próxima.